Aí, ó. Haddad diz que o governo Lula é melhor que o de Bolsonaro em todos os aspectos e o povo vai reconhecer. Ele avalia disputar o governo de São Paulo. Pois não, Fernanda. Depois de muitas conversas, diálogos e reuniões, Amadeu, parece que o presidente Lula está conseguindo convencer o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a disputar o governo de São Paulo. Isso porque Haddad já tinha dito que não tem pretensões de ser candidato em nenhum tipo de cargo, nem ao Senado em São Paulo, porque o nome dele foi muito ventilado, e nem ao governo. Porém, houve toda uma força-tarefa, a própria ministra Gleisi Hoffmann, que disse que ele seria o melhor nome para essa disputa, para se contrapor a Tarcísio de Freitas, e todos os ministros engrossando esse coro. Pelo que parece, o presidente Lula tem conseguido esse convencimento e agora Fernando Haddad já avalia, sim, entrar nessa disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Ele foi questionado em relação a isso, como estariam as conversações, e ele disse que vai ter uma reunião com o presidente Lula, ainda vai ter uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e que depois desse encontro é que ele vai decidir. A gente tem uma cartela com a frase que ele falou sobre isso, e ele disse o seguinte: até hoje tem tido muita conversa, boa conversa, mas nós vamos tomar uma decisão um pouquinho mais para frente, assim que houver essa reunião, se referindo à reunião que ele vai ter com o presidente Lula. Estou analisando os cenários, o quadro. Evidentemente que eu tenho as minhas preocupações com o país onde eu moro, e nós estamos sempre atentos para os riscos e para as possibilidades. Essas foram as palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando antes ele dizia que não tinha nenhum tipo de pretensão de entrar nessa disputa. Agora ele já admite que essa candidatura pode sim acontecer. Ele também foi questionado sobre as pesquisas que estão sendo divulgadas, onde são colocadas aí as porcentagens tanto do presidente Lula quanto do senador Flávio Bolsonaro, seu principal concorrente. Ele disse que nesse momento não tem como, verificar de forma precisa como as pesquisas estão acontecendo, que isso só deve acontecer mais para perto da eleição, e que o governo do presidente Lula é incomparável em relação ao governo anterior. A gente tem essa fala, vamos ouvir. Eu não conversei com ninguém sobre pesquisa, até porque eu considero muito prematuro analisar pesquisa a essa altura do campeonato. Acho que as pesquisas vão se tornar mais palpáveis a hora que o brasileiro, a brasileira estiverem focados no futuro do país. O que vai acontecer a partir de abril, maio, quando as candidaturas começarem a se firmar definitivamente, inclusive nos estados, no campo de alianças e tudo mais. Eu acho que nós temos muita chance pelo presidente ser o incumbente, por ter muito a mostrar, por ser incomparável o governo dele com o governo anterior, incomparável. Em nenhum aspecto o presidente Lula perde em termos de indicadores, crescimento, emprego, o que você imaginar, programas sociais. Eu acredito que o presidente vai fazer uma grande campanha e vai lograr êxito e com certeza vai para o quarto mandato, a minha opinião. Amadeu, o ministro Fernando Haddad ele já tinha admitido que iria se afastar do Ministério da Fazenda agora entre o final de fevereiro e o início de março, a gente já está em março, para trabalhar como um dos coordenadores da campanha do presidente Lula à reeleição. Agora, com essa possibilidade dele ser candidato, aí essa tese de afastamento se fortalece, só que para uma candidatura ao governo de São Paulo. Então, Kátia. Olha, primeiro, se eu fosse se fosse da assessoria do ministro, eu ia dizer para ele, proibir ele de usar essa palavra incumbente, quando fosse se referir à candidatura do presidente Lula. Não está muito bom para quem está com essa tarefa, essa missão de ser incumbente. De fato, eu concordo com o Haddad nessa questão de comparar governos. A gente teve um ex-presidente, não precisa falar pelo que o Brasil passou, a gestão da pandemia, antes da pandemia, preços de combustíveis, etc., enfim. Mas a articulação política ali, e ele tocou no ponto, definições de base, definições de apoio, e eu acho que não se estava esperando a consolidação do nome de Flávio Bolsonaro
penso eu que o governo federal e o próprio Partido dos Trabalhadores precisam analisar melhor essa situação. Em relação a ser São Paulo, é uma missão, né? Pelo jeito não tem outro nome e a Haddad não vai ter muito o que conversar e o que negociar, vai terminar sendo ele o candidato do PT. O PT não pode ficar sem disputar um governo como o de São Paulo. Denis? Ele já tinha confidenciado ao Lula, Amadeu, que não queria ser candidato em São Paulo. Isso é uma realidade. Ele já tinha dito que queria muito mais se envolver na campanha do presidente, né, da coordenação da campanha nacional do presidente, do que de fato ser candidato. Então, assim, tem que ver se o próprio Haddad está motivado para essa disputa, para participar desse pleito lá no estado de São Paulo. Com relação à percepção, eu acho que o Haddad está um pouquinho... claro que ele faz parte do governo e eu respeito a opinião dele, mas ele precisa com que a percepção dele seja a mesma da população. Foram 27 impostos criados. O recente aí com relação aos gamers, o governo teve que voltar atrás depois de uma péssima repercussão que teve. Pode até ser que esteja melhor, mas na percepção do próprio governo, porque a população que está e que recebe todos esses impostos, essa realidade aqui na ponta, não tem essa percepção de que esse governo do Lula tem sido tão positivo quanto foi o do Bolsonaro, como a Kátia colocou, que teve tantos problemas relacionados aí à pandemia. Franci? Olha, Amadeu, é inegável a melhora econômica do Brasil e os resultados positivos da gestão Lula. Isso os números refletem e traduzem com profundidade. Nós alcançamos o menor índice de desemprego da série histórica ali desde 2012. O rendimento real médio do brasileiro ultrapassou pela primeira vez R$ 3.500, subindo quase 10% no comparativo desde o início da atual gestão. Sem contar a atualização do nosso parque industrial, a contenção da inflação, a queda no preço dos combustíveis no comparativo com a gestão passada, porque por mais que alguns tentem negar, o combustível, a gasolina ali à época de Jair Bolsonaro, chegou a R$ 9,00 em alguns lugares. Isso é uma realidade, todo brasileiro lembra. Até mesmo na economia comum, preços de itens básicos, como a cartela de ovo, teve uma queda muito alta, o preço do óleo de cozinha. Então, Amadeu, os resultados estão aí. Muitas vezes as pessoas usam ali uma venda e não percebem por conta de uma ideologia política, mas que a economia está melhor agora do que estava na gestão Jair Bolsonaro, isso não há dúvidas. Deixa aí, Eliezer. Dizer que essa eleição em São Paulo ela é importante, independentemente se o PT vai ser vitorioso ou não. O importante é concorrer bem e diminuir a diferença na eleição presidencial. A Haddad vai com essa missão de garantir um bom desempenho ao nome do presidente Lula no maior colégio eleitoral do Brasil. Bem, vamos lá, a manchete 2 da Fernanda, que fala sobre Mota querendo tirar a maioridade penal da PEC da segurança, Franci. Mota quer a ajuda do Centrão para barrar a redução da maioridade penal na PEC da segurança. A